Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer um incêndio sobre incêndios florestais. Quem ganha e quem perde com os incêndios florestais? E quem pode causar e ter interesses nos incêndios florestais? Em Portugal e em qualquer parte do mundo. Quem? Como é que isso pode... Como é que isso... Quem ganha e quem perde? Ora bem, os incêndios florestais podem, e agrícolas, podem ser causados por criminosos. E muitos são, e por inveja, ódio, vinganças, interesses económicos, financeiros, sociais, políticos, e de pessoas locais ou de pessoas estrangeiras, ou interesses estrangeiros, e por vizinhos e outras pessoas perturbadas e doentes que querem mal a determinadas pessoas, querem vingar-se dos vizinhos, de outras pessoas. Podem ser também causados por pessoas, por empresas, por empresas ligadas às madeiras, à celulose, ao papel, pode ser pelos cortadores e exploradores de madeira que querem comprar madeiras baratas para produzir, para fazerem mais lucros, terem mais matéria-prima, podem ser também causados por estes interesses, podem ser causados. Falta saber se são, não é? Outra, porque as empresas podem ser também causados pelas empresas que vendem e alugam equipamentos de combate a incêndios, desde aviões, helicópteros, carros de bombeiros e outros equipamentos de combate a incêndio. Podem ser estas empresas também que lucram com os incêndios para vender equipamentos. Podem causar incêndios também, podem também ser causa de incêndios. Podem também ser as associações de bombeiros para conseguirem dinheiro e apoios públicos para a compra de equipamento. Já tenham sido apanhados alguns bombeiros a chegar chegar ao fogo e a dar início a incêndios. Pode ser funcionários de empresas, funcionários de associações, funcionários do Estado, funcionários da Proteção Civil, podem ser pessoas que, para justificarem os seus cargos, os seus empregos, as suas funções, os seus salários, os seus serviços, que são pagos pelos impostos de todos nós, não é? Tudo isto é pago pelos impostos de todos nós. Os incêndios prejudicam a todos. Podem ser funcionários interessados nos incêndios, podem ser empresas estrangeiras que querem comprar madeiras e papel e pasta de papel barato. As empresas de celulose e papel situadas em Portugal, e comprar madeiras em Portugal baratas, podem ser. Mas pode ser muitos interesses por trás disto, pode ser até os políticos para justificarem as despesas públicas, fazerem negócios públicos com os privados, com os amigos, e para favorecerem e se favorecerem, e para receberem mais algum dinheirinho por fora, com estes negócios. Podem também os políticos estar interessados nisto. E eu verifiquei aqui há um ano, há anos, no incêndio que houve no Monte da Nó, em Ponte Lima, junto da aldeia onde nasci, que existiam plantações de eucaliptos em terrenos privados e alugados e explorados por empresas de celulose, e que o fogo passou à volta destes terrenos e queimou tudo à volta, mas os eucaliptos privados das empresas de celulose nem sequer foram chamuscados. Que engraçado. Eu achei piada. Como é que arde tudo num raio de 30 ou de 20 quilómetros ou de 15 quilómetros, e aquelas matas de eucaliptos privados dessas empresas de celulose ficaram intactos. Quem é que os protegeu? Os bombeiros públicos ou os bombeiros privados dessas empresas? Não estava lá para ver. Por outro lado, também houve um incêndio na Madeira, e eu vi na TV um senhor chamado Paulo Sonso, do PSD, presidente da Câmara Municipal de Funchal, defender o confisco das propriedades privadas, abandonadas e degradadas, confisco pelas câmaras municipais, como forma de acabar com os incêndios florestais e agrícolas. E eu pensei, em vez de
em vez de respeitar a propriedade privada e defender a criação de brigadas de ordenação do território, de construção de estradas, de caminhos, de acessos rápidos a todos os lugares das montanhas e para fazerem a limpeza das matas públicas e privadas, ele defende o confisco das propriedades privadas. Um tipo do PSD. Um tipo. Vejam só. Para criar estas brigadas e para limpar as matas públicas e privadas, as câmaras municipais podiam cobrar um imposto municipal para prevenção de incêndios, construção de estradas, limpeza de terrenos e combate rápido aos incêndios em todas as propriedades públicas e privadas. Isto fica caro, não é? Isto fica muito caro, mas os incêndios se calhar ficam mais caros. Eu também ouvi na Ilha da Madeira os bombeiros a queixarem-se que nas zonas altas da ilha, das montanhas, não existiam estradas e ruas com a largura suficiente para passar uma viatura de combate aos incêndios e que só existiam caminhos estreitos e que as estradas das montanhas estavam por limpar e obstruídas e os carros dos bombeiros não podiam passar. Isto é caso para perguntar onde andou o João Jardim do PSD e outros responsáveis pelo governo da Madeira a meterem tantos milhões, a gastarem tantos milhões, a fazer o quê? E com que endividaram o povo madeirense e português. Onde é que eles gastaram os milhões se não fazem estas coisas essenciais, que é a proteção contra os incêndios? Estradas pelas montanhas e por todos os lados para os bombeiros terem acesso a todos os locais e agirem prontamente e rapidamente e evitarem que os incêndios se propaguem. Pronto, mais causas de incêndios existirão e mais formas de os prevenir e combater existirão. Não sou propriamente não sou especialista em incêndios florestais, né? Não sou bombeiro, mas somente mas isto só poderá ser feito se somente não existirem interesses privados de empresas e de políticos e de grupos criminosos na existência de mais incêndios. As consequências diretas e indiretas para muitas pessoas e para todos são as tragédias humanas, sociais, ecológicas e ambientais, as perdas de vidas humanas, animais e vegetais e de bens, e a poluição do clima, das terras, das águas, das nascentes, do ar e da atmosfera, com cinzas e milhões de toneladas de CO2, aumentarem o efeito estufa e o aquecimento global do clima da Terra, do clima na Terra. Estas são as grandes consequências dos incêndios florestais. Poluem mais que milhões de carros. Os incêndios florestais causam maior produção de CO2 que milhões de carros aí a gasóleo durante anos a circular pelas estradas. Pronto, mas temos políticos oportunistas e sonsos, como estes da Madeira, que aproveitam para aparecer na TV e para se promover e fazerem promessas falsas e cínicas e que vão tomar medidas políticas necessárias para acabarem com as tragédias causadas pelos incêndios e pelos incendiários criminosos, mas depois não fazem nada. Não fazem o que é preciso e o que é indispensável fazer, que é fazer caminhos, estradas, para os bombeiros poderem passar e atacarem e combaterem imediatamente os incêndios antes de eles se propagarem e espalhar. Isto é que era preciso e pelos vistos não há estradas florestais em boas condições para os bombeiros poderem passar. Lembro-me também de muitas promessas de alguns famosos cá do sítio de Portugal, desde Durão Barroso, do PSD, em 2004, António Costa, do PS, em 2006, de Passos Coelho, do PSD, em 2013, e de outros sonsos políticos que só falam e prometem e nada fazem, se calhar até fazem o contrário do que dizem, e prometem e para enganar os eleitores que votam sempre neles, para que votem sempre neles e depois os abandonam, desprezam, roubam politicamente e deixam-nos abandonados e entregues a si próprios e não nos protegem a vida e os seus interesses económicos e deixam destruir vidas, bens e propriedades. Bem, assim estamos assim com políticos do PS, do PSD e outros que defenderam e continuam a defender a adesão à tirania do euro alemão forte, uma moeda forte, que destrói a economia portuguesa, destruiu e destrói a economia portuguesa, a agricultura, as florestas, as indústrias,
as indústrias e obrigam os jovens a emigrarem para outros países e para o litoral, para o Porto e para Lisboa, e quando os seus pais ficam idosos e deixaram de poder cultivar as terras por velhice ou por falta de rentabilidade económica das terras e das matas, estas terras e estas matas foram abandonadas pelos seus herdeiros imigrados, que foram expulsos de Portugal pelo PS, PSD, CDS e outros para o estrangeiro e forçados a emigrarem para sobreviverem e se realizarem na vida, e também porque as terras e as matas deixaram de ser rentáveis, de terem qualquer interesse e valor económico em Portugal. Portanto, pessoal, é esta a situação dos incêndios, não é? É esta a situação dos incêndios. É esta a situação dos incêndios em Portugal. É um caos, mas é uma realidade. É um caos, mas é uma realidade. Pronto. É assim. O povo está mal informado, vota sempre nos mesmos partidos, em agente falsa de esquerda e direita, que enganam, traem, roubam, prejudicam, destroem o seu bem-estar e a tua vida, e o bem-estar e a vida dos teus familiares diretos e indiretos, dos teus amigos, de todos, do país, de todos. Continuam a destruir o país, a empobrecer a todos. Pronto, só resta agora às pessoas, nas próximas eleições, não votar mais no PSD, no PS, no CDS, no PCP, no Bloco de Esquerda, e em partidos que continuam a defender a destruição de Portugal e da agricultura, das florestas, das indústrias, da economia portuguesa, causada pelas dívidas de Portugal e das famílias, das empresas e do Estado, causadas pelo euro alemão forte, que está a fazer a destruição da economia, das empresas, das indústrias, da agricultura, das florestas, das pescas, a prejudicar as exportações, a incentivar as importações, a prejudicar as vendas de produtos e serviços aos estrangeiros e a favorecer a compra de produtos e serviços no estrangeiro, prejudica as receitas do turismo, destrói empregos, cria desemprego, empobrece as pessoas, baixa salários, reduz os rendimentos, os lucros, as reformas e prejudica e destrói a vida de milhares de crianças que não nascem, ou se nascem, vão viver na pobreza e vidas precárias e miseráveis durante as suas vidas, ou não vão ter sequer futuro, porque não tem um país próspero, economicamente próspero, bem organizado, bem gerido, solidário, que garanta bem-estar mínimo e básico de todas as pessoas. Pronto, se gostam dos meus vídeos, subscrevam o meu canal. Se gostam dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares e com todos os vossos contactos. E subscrevam este canal de YouTube, o canal JangaDMR. JangaDMR é um canal livre de pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos educativos e divertidos para ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais conscientes, alegres e saudáveis e mais felizes e, portanto, a serem cidadãos mais positivos e construtivos e a contribuírem para um melhor funcionamento da sociedade e da vida da sociedade e para o bem-estar deles próprios e de todos. Se gostam deste canal JangaDMR, subscreva o canal JangaDMR e divulgue este canal JangaDMR junto dos seus amigos, familiares e contactos. E fica bem e até ao próximo vídeo.